Bom, então, dando continuidade à aula anterior, né? Então, na aula anterior, que nós vimos a respeito da evaporação da água do solo e da transpiração da planta, que é a evapotranspiração. Então, a evapotranspiração, aquilo lá que nós vimos de manhã, para que é importante? Por exemplo, você tem lá suas plantas na estufa. Tem, dentre outros métodos, tem um tanque classe A que é reduzido, tem metade, um pouco menos da metade desse que nós vimos aí, de 1,5 m, ele, para colocar exatamente dentro de casa de vegetação. Então, se você vai trabalhar com uma reposição, né, qual vai ser a sua irrigação? Reposição de 100% da ETC. Então, nós já sabemos quanto que é a ETC. Então, se eu vou trabalhar repondo aquilo, eu faço essa reposição. Aí eu tenho que considerar o quanto que o meu sistema de irrigação perde de eficiência de água, de aproveitamento de água. Aí é um valor tabelado, que nós já vamos ver aqui na frente, cada tipo de irrigação tem uma eficiência. Então, nós vimos isso aí, então, quanto transpirou. No campo, é um pouco diferente, que eu tenho que considerar o solo que eu estou trabalhando. Eu tenho que considerar algumas condições do solo. Né? Quando é num ambiente protegido, numa estufa, eu posso determinar que eu vou repor a evapotranspiração. Então, eu vejo lá no meu tanque classe A dentro da estufa, quanto que eu perdi, e reponho aquilo. Pronto, né? Acrescento a perda do sistema de irrigação e pronto. No campo, a coisa funciona um pouco diferente. Por quê? Porque o solo tem uma dinâmica diferente. Tem aquela questão da percolação, questão da lixiviação, tem a questão de, né, que é a perda de água. Aí cada tipo de solo tem uma perda, segura mais água, segura menos água. A gente sabe que o solo arenoso segura menos água, o solo argiloso segura, retém mais água. Por um lado é bom, por outro é ruim, né? O solo reter menos água é bom para a planta, que ela tem mais facilidade para puxar água do solo. Mas, por outro lado, seca mais rápido. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Que é o que nós vamos falar, água disponível no solo. Tem duas denominações aí, dois conceitos que é muito importante, vocês sempre vão se deparar isso aí na vida de vocês quando vocês forem falar em irrigação, que é a capacidade de campo e ponto de murcha permanente. O que é capacidade de campo? Capacidade de campo é o máximo de água que um solo consegue reter. Cada solo consegue reter uma quantidade. Como que a gente faz essa quantificação na prática? Que é mais fácil para a gente entender o que é a capacidade de campo. Vamos imaginar assim, eu tenho um funil. Eu encho esse funil do solo e vou pondo água, vou esparramando água. O que vai acontecer? Vai encher todo esse solo dentro do funil de água e vai pingar embaixo. A hora que ele já armazenou tudo que ele dá conta de armazenar, vai começar a pingar embaixo. Ou seja, vai escorrer, né? Que é o que a gente chama de drenagem. Vai drenar toda essa água. Então, em cima vai ficar, no funil ali, onde está cheio de solo, vai ficar um solo saturado de água e vai pingar. Quando parar de pingar, aquilo ali é a capacidade de campo daquele solo reter. Ou seja, a diferença do solo seco para o solo saturado de água é a capacidade de campo. Tá? Então, é o máximo que o solo consegue reter de água depois de escorrer o excesso. Drenou o excesso, aquilo que ficou é a capacidade de campo. Isso aí, depois de uma irrigação, depois de uma chuva, ou para a gente determinar o quanto que é a capacidade de campo daquele solo, tá? Solo de textura mais fina, ou seja, os mais argilosos, armazena mais água. Solo com partículas mais grossas, arenosos, na mesma profundidade, tem argiloso tem maior capacidade de campo, arenoso tem uma menor capacidade de campo. O contrário da capacidade de campo é o ponto de murchamento. O que é o ponto de murchamento?
é aquela quantidade de água que tem no solo que a planta não consegue mais puxar e vai começar a murchar, né? Então, cada planta tem uma capacidade de puxar água. Veja aqui nesse desenho aqui, ó. Veja aqui, ó. Aqui está cheio de ar. O desenho anterior, ó. O solo na capacidade de campo está cheio de água e pouco ar. O solo no ponto de murchamento da planta, ele tem muito ar, pouca água. Veja que a água está aqui encostada nas partículas do solo, né? Na parte sólida, nas partículas do solo. Ela está grudada, o termo correto é adsorvida, é quando ela está grudada, né? Não absorveu, adsorveu, colou. Então, ela fica colada numa certa tensão, na tensão que os une ali, a partícula do solo com a partícula de água. Cada planta tem uma capacidade de puxar, de desunir, de desprender essa água da partícula, né? Então, tem planta que aguenta mais a seca, tem planta que aguenta menos a seca, porque ela tem uma capacidade diferente de puxar a água do solo. Quando chega naquele ponto aonde a planta não consegue mais puxar, aquele é o ponto de murcha permanente, ponto de murchamento, ou PMP, ponto de murcha permanente. Por que permanente? Porque ela não volta mais. É diferente daquela hora que murcha, que nem lá por volta do meio-dia, 2, 3 horas da tarde, aquelas plantas de folha larga, o chuchu, a melancia, tem as folhonas assim, aí elas murcham ao meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, ela dá aquela murchada, por quê? Porque ela está perdendo muita água, então o mecanismo de defesa, ela perde água. Só que à noite, a hora que o orvalho volta, a hora que a umidade volta, a flor volta, a folha volta, né? Então, à tarde ela murcha ali, meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde ela murcha, mas no outro dia ela amanhece túrgida, cheinha de novo. Então, não é esse murchamento que a gente está se referindo aqui. A gente está se referindo ao ponto de murcha permanente, que a planta não volta mais, ou seja, já faltou água, aquele sistema que nós vimos lá, que é aquele sistema contínuo da raiz para as folhas, né, da água do solo para a raiz, para a folha, já foi interrompido. Então, se aquele movimento de água do solo para a folha foi interrompido por falta d'água, ali é o ponto de murchamento, a planta não volta mais, tá? Então, aqui, né, veja que um solo saturado, a água está escorrendo, olha lá, está escorrendo, está além da capacidade de campo, está escorrendo, perdendo água por infiltração. Solo típico, ideal, ele é assim, ó, ele tem que ter água, tem que ter ar. O solo da capacidade de campo, olha lá, ele tem muito mais água e menos ar, mas ainda tem um pouco de ar. O solo ideal é esse aqui, ó. Água e ar, uma boa quantidade. Só na capacidade de campo, está faltando ar, tem muita água. Não tanto igual ao saturado, lógico, mas a capacidade de campo é depois do saturado, ou seja, depois que escorreu, chega na capacidade de campo. E o ponto de murchamento, aqui, a hora que a água está unida com a partícula do solo, então a planta não consegue mais desprender, ela vai morrer, tá? Então, a gente tem que trabalhar aqui no meio, entre a capacidade de campo e o ponto de murchamento. Deixa eu abrir minha tela aqui. Então, eu tenho que trabalhar entre a capacidade de campo, por quê? Se eu for além da água aqui na capacidade de campo, é saturar, vou perder adubo, vou perder água, desperdiçar dinheiro. Se eu chegar no ponto de murchamento, a planta vai murchar. Então, eu tenho que, minha irrigação trabalha exatamente aqui no meio, tá? A água ideal é assim, ó, ar e água. Porque aqui, ó, tem água livre. Nesses espaços entre as partículas, tem água livre. Aqui não tem água livre, aqui toda a água está dissolvida. Então, eu tenho que trabalhar esse meio termo. Tá? Então, veja aqui que cada solo tem uma capacidade de campo, veja que a capacidade de campo de um arenoso é bem menor do que um argiloso. Onde murcha permanente no arenoso é bem menor do que um argiloso, tá? Então, nós vamos falar agora da disponibilidade total de água no solo, ou seja, a sigla DTA, disponibilidade total de água, ou ADT, água disponível total.
que é? É aquela que está entre a capacidade de campo e o ponto de murchamento. Imagina que aqui eu tenho a minha capacidade de campo e aqui eu tenho o ponto de murcha permanente. Aqui no meio disso, eu tenho o DTA, disponibilidade total de água. Por quê? Eu não vou passar da capacidade de campo e não vou passar do ponto de murcha permanente. Eu vou trabalhar nesse meio tempo, que é a DTA. A capacidade de água no solo, lógico, depende da textura do solo, né? Se é argiloso ou arenoso, da estrutura, ou seja, aquelas camadas, horizontes que tem dentro do barranco, diâmetro dos poros, né? Se o poro é maior ou menor, como que essa água se redistribui dentro do solo, a profundidade do solo, tudo isso interfere. Então, aí eu vou pedir para vocês copiarem a primeira fórmula. Vai ter bastante fórmula, é uma dependente da outra. Então, copia aí, ó, disponibilidade para a gente calcular o quanto que tem de água entre a capacidade de campo e o ponto de murchamento permanente. Então, lá, disponibilidade total de água, de abrir um parênteses aqui, assim, ó. É capacidade de campo menos ponto de murcha dividido por 10 vezes a densidade. Aqui, até quando não tem nada depois do parênteses aqui, é o vezes. Vezes a densidade. O DTA, o que der a resposta, é milímetro de água por centímetro de solo. Nós vamos ver o que é centímetro de solo aqui depois. CC é a capacidade de campo em porcentagem, PMP é o ponto de murcha permanente em porcentagem, densidade do solo, nós já vimos lá na primeira aula, que é aquela grama, né, que é massa sobre volume, que é grama por centímetro cúbico. O 10 não muda, o 10 é sempre 10, que é uma constante para converter os valores. Copiem a fórmula aí que nós vamos trabalhar com ela. Na hora que puder mudar o slide aí, vocês falam. Para mim tá tranquilo, professor. Então, vamos lá. Ó, calcule a DTA ou a DT, né, dessa formulinha anterior aí. Para o seguinte solo franco-argiloso. Capacidade de campo dele é 28, onde murchamento 16. Aqui eu não dei a densidade, mas vocês lembram como é que é a formulinha da densidade que eu falei, né? Densidade é igual a massa sobre o volume. Então a massa aqui, 137 dividido por 100. Então, a minha densidade que eu vou usar na formulinha aqui é 1,37 gramas por centímetro cúbico. Então, eu estou pedindo a DTA. Bom, campo menos ponto de murchamento dividido por 10 vezes a densidade. Vamos lá, se alguém já chegou na resposta aí, já pode falar. A minha deu 1,64 milímetros centímetros. Muito bem. Vamos ver se bate mais alguém aí. Isso aí, Daniel. 28 menos 16. Dividido por 10. Dividido por 10. Vezes a densidade, que é 1,37, que nós achou
Essa densidade aí, ela é em centímetros, né, professor? É grama por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico, tá certo. Então, aí, como é que eu resolvo isso? Eu venho aqui, põe DTA é igual 28 menos 16 dá 12, né? 12 dividido por 10. 12 dividido por 10 é 1,2 Vezes vezes 37. 1,37. Quanto deu? 1,64 milímetros centímetros. Milímetro por centímetro de solo. Eu já vou falar o que é centímetro de solo aqui. É, aqui agora subiu, né, professor? O que? A grama centímetros cúbicos. O que? A densidade? Você fala? Que veio da densidade, é? Não, a densidade é o quanto que pesa o centímetro cúbico, né? Quanto que pesa o solo. Aqui os 64 milímetros é aquele litro por metro quadrado. Chegou aí no mesmo resultado, todo mundo? Tá, tudo certo, é isso mesmo. Legal. Então, bom, o que... Olha lá, 1,37 e 1,64. Fechou. Quando eu falei ali por centímetro de solo, eu estou falando aqui, ó, que em 1 centímetro de solo, vamos interpretar aquele 1,64. Nesse 1 centímetro de solo aqui, 1 metro por 1 centímetro, eu tenho 1,64 litros, ou milímetro, ou litros. Acontece que a planta, a raiz da planta, não está só aqui a 1 centímetro do solo absorvendo água, né? Ou seja, ela não tem disponível só esse 1,64 litros. Por quê? Porque a raiz da planta vai até lá embaixo. Então, eu tenho que considerar a profundidade da minha raiz. O que universalmente a gente chama profundidade de raiz, a gente chama de Z. Tá? Não só para irrigação, mas para tudo a gente chama. É uma letra universal que representa a profundidade das raízes. Então, eu tenho que considerar não só esse 1,64 que eu tenho no centímetro de solo, eu tenho que considerar a profundidade da raiz. Aí entra a outra fórmula. E vocês vão anotar aí agora. CTA é igual DTA, nós acabamos de ver, vezes Z. Então, o que é o CTA? Esse 1,64 é água disponível total, mas no centímetro de solo. O CTA é a capacidade total de água. Por quê? Porque eu considero as raízes. Vamos pôr a fórmula aqui. Aqui a fórmula está aí, ó. DTA é igual DTA vezes Z. O DTA é a disponibilidade total de água, que nós vimos no slide anterior, e o Z é a profundidade das raízes. É um valor padrão internacional que considera onde está lá, no mínimo 60% a 90% das raízes está dentro desse Z. E qual que é o valor de Z? Está na outra tabelinha que vocês têm lá, que tem alguns exemplos que eu pus, né? Então, veja aqui, abacate, o Z do abacate está de 60 a 90, profundidade da raiz do abacate. Vamos pegar aqui a soja, de 30 a 40, cana-de-açúcar, 40. O que é isso? 40 centímetros a profundidade da raiz. Como eu disse, 60 a 90% das raízes
está a 40 centímetros. Agora, tem raiz que está a 1,5 m, 2 metros, tem raiz que está a 5 centímetros. Então, a média, onde fica 60%, 90% das raízes, está a 40 centímetros. Aqui, uma atenção para uma coisa, qual eu disse lá atrás no KC. Vê que tem um intervalo, né? Menor, maior. Para nós aqui, para bater os testes lá, o valor, o resultado, nós vamos usar sempre o primeiro valor, tá? Igual nós falamos lá do KC. Então, aqui, de 60 a 90, a gente usa sempre 60. Se você usar um 90, não vai bater, não vai encontrar o resultado lá no teste, não vai bater nas suas continhas. Então, o Z da laranja, 60. A batata, de 25 a 60. A gente sempre usa o menor. Então, vamos lá. Vamos fazer... calcular CTA, considerando a DTA do exercício anterior. Quem lembra qual que é o Z da cana? 40, professor. 40. DTA vezes Z. Então, como eu falei para considerar o DTA do exercício anterior, é 1,64. Vezes o Z da cana, que é 40. Quanto que dá? 65,6. Aí eu coloco o que aqui agora? Milímetro. Milímetro. Hã? Milímetro. Ah, tá. E aí, todo mundo chegou nesse mesmo resultado? Correto, isso mesmo. Legal. Então, o que eu quis dizer agora? Vamos voltar ao nosso desenho da nossa raiz aqui. Deixa eu ir. Bom. Então, aqui no centímetro de solo que nós vimos, tinha 1,64 litros. Mas aí, quando nós pegamos, que é o DTA, mas aí, quando nós consideramos todo esse espaço onde está a raiz, no caso da cana, 40 centímetros, aí nós descobrimos, então, que nós temos 65,6 litros de água ao redor da raiz. Então, veja como que a gente, para fazer irrigação, a gente não pode considerar só lá ETC. Por quê? Eu já tenho que saber, né? Tá bom, evaporou bastante do solo, a planta transpirou bastante, mas às vezes a minha reserva no solo ainda está alta, né? Então, eu não preciso irrigar ainda, porque ainda tem bastante água no solo. Então, eu não preciso repor aquilo lá que eu perdi na ETC. Eu posso esperar, porque no solo ainda tem. Por isso que nós estamos fazendo essas contas aqui. Então, vamos lá. Então, veja, ó, que de 1,64 litros foi para 65 litros, certo? Certo. Mas, como tudo tem um mais, né? Nem todo esses 65 litros está disponível. Por quê? Lembra que tem aquela água que fica absorvida na partícula do solo, aquela água que a planta não consegue puxar? Então, aí entra a nossa outra fórmula, que é o ADR é igual CTA vezes F. O que é o ADR? Água disponível real, ou seja, aquela que a planta realmente consegue puxar. Daqueles 65 litros que nós vimos na conta anterior, daqueles 65 litros, quanto que a planta consegue puxar realmente? Que tem aquela que a planta não consegue puxar. Quanto que ela realmente consegue puxar? Essa formulinha, aí entrou um tal do F aí, que nós vamos ver com bastante atenção aonde que a gente acha esse F. Vou falar, DR é água disponível real, quanto realmente está disponível. É igual ao CTA, que nós já fizemos no slide anterior, que é toda aquela água que está na raiz, vezes o F. O F é o que considera
o quanto que a planta consegue absorver. E onde eu acho esse F? Está aqui nessa tabela que você já tem ela aí também. Vamos lá. Presta atenção aqui, senão enrosca daqui para frente. Se eu estiver no rápido, tá? Vocês me falam aí. Eu não estou vendo, não sei se eu estou muito rápido, vocês me avisam que eu paro, volto. Eu prefiro, né, do que tocar para frente. Então, eu pus aqui algumas culturas: cebola, pimenta, banana, falta uma vírgula aqui: banana, repolho, uva, milho, tomate, enfim. Aqui, ó, soja, sorgo, cana, algodão, milho. Cada cultura pertence a um grupo. Né? Aqui eu pus alguns, mas vocês colocaram na internet, o grupo de qualquer cultura vai aparecer. Então, eu primeiro venho aqui e acho que grupo que é a cultura que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo meu exercício. Eu acho aqui, por exemplo, que é a banana, grupo 2. Aí eu venho aqui na linha do grupo 2, essa tabela. E aí, então eu tenho aqui, ó, qual que é meu F? Algum desses da linha do grupo 2, que a banana, no caso do meu exemplo, é grupo 2. Então, meu F está aqui nessa linha do grupo 2. E agora, qual desses valores que eu pego? A linha da ETC, a coluna do meu ETC. Se o meu ETC é 2, meu F é 0,80. A banana, 0,2, né? Se o meu ETC é 2 para a banana, 0,675 é o valor de F. Se o ETC lá da minha cultura é 3, meu F é 0,57, 0,575, e assim sucessivamente. Se o ETC é 5, grupo 2, o F é 0,4. Se o ETC é 8, grupo 9, o ETC é 9, do grupo 2, meu F é 0,25. O que quer dizer esse número 0,25? Só para a gente entender de onde ele vem. Quando eu falo aqui que é 0,5, quer dizer que só 50% da água realmente a planta vai conseguir absorver, ou seja, aqueles 65 litros, só 50% a planta vai conseguir absorver, que é o 0,50. Se vier aqui, ó, no 0,70, quer dizer que 70% daquela água que está disponível, somente 70% da planta realmente vai conseguir absorver. Tá? Então, por isso que a gente vê aqui o quanto eu tenho que dar de irrigação, não é só o quanto que ela evapotranspirou, eu tenho que considerar isso também, o quanto que a planta consegue absorver de água. Tranquilo? Então, eu vou perguntar para vocês, qual que é o F da cana-de-açúcar para ETC de 5? Zero 0,60. Tá certo ou tá errado demais aí? 0,60. Isso aí. Cana. Grupo 4, ETC, a linha aqui do grupo 4, ETC de 5, F é 0,60. Vamos mais um, o ETC do amendoim, o F do amendoim com ETC de 7. Zero 0,425. É isso? Não. Exatamente. Todo mundo concorda? Positivo. Amendoim. Grupo 3, ETC de 7. 0,425. Só mais um para ter certeza. O F da batata com ETC de 9. 0,20. Exatamente. Olha que pouco, né? Então, estou dizendo que o amendoim, se eu tiver numa ETC, se eu estiver perdendo, né, lá na ETC, 9 milímetros por dia, eu só consigo aproveitar 20% do que a planta tá do que o solo tem. Então, eu tenho que pôr mais água e a gente vai ver isso. Então, fala aqui para mim, ó, calcule a DR do solo do exercício anterior, né, que é a CTA anterior, sabendo que a ETC é 5 milímetros por dia. Eu volto a tabelinha do F aqui para a gente achar lá. O exercício anterior, que era, que nós estávamos fazendo, cana, né? Cana. Ó, calcula a Isso, DR positivo. da cana para uma ETC de 5.
Qual que era o CTA mesmo? Nosso anterior? 60 aí. 65, né? 0,6. Deixa eu conferir, professor. É isso mesmo. 65,6. Vezes F. Vamos achar o F. Qual que é o F da cana para ITC de 5? 0,60. Aí. Cana. Grupo 4. Então, vem aqui no grupo 4. ITC de 5. 0,60. Então, volto lá e põe esse número aqui. Quanto que deu essa conta aqui? 39,4 milímetros. Aí. Então, veja que interessante. Ó, dos 65 litros que está na raiz da cana, ela consegue puxar só 39. Quer dizer, é o que realmente está disponível. É o ADF. Bora lá, tranquilo até aqui, todo mundo? Se voltar mais quieto aí, depois do almoço? Tranquilo. Beleza, por enquanto tranquilo. Beleza, então, vamos lá. Isso aí, Tudo beleza, professor. ah? Tudo beleza. Tudo, depois, mesmo depois da feijoada, tá indo, né? Ah, tem que estar, não tem jeito não. Eu gosto da irrigação, porque, bom, pessoalmente, na aula presencial, eu te vejo, ninguém dorme não, porque eu fico perguntando quanto que deu, tem que ficar fazendo a conta, quando é aula só falada, depois do almoço, você tem que fazer umas mágicas para acordar a turma. Ainda mais online. Mas irrigação é bom por isso. Olha lá, 39,4, exatamente. Então, agora eu estou perguntando, a ADR, veja que agora mudou. Perguntando a ADR, que é a última formulinha. Para a soja, tendo essas informações. Então, veja aqui, para ter a DR, eu preciso ter o DTA. Não dei o DTA. Para ter o DTA, preciso calcular o DTA. Aliás, para fazer o ADR, tem que ter o CTA. Eu não dei o CTA, precisa calcular. Para calcular o CTA, precisa ter o DTA. Eu não dei o DTA, precisa calcular. Para calcular o DTA, tem que ter a capacidade de campo, ponto de murcha e a densidade, que eu dei. Então, eu tenho que começar lá no comecinho, a primeira fórmula, para me dar a resposta que eu estou pedindo aqui. Então, eu estou pedindo o ADF. Vocês já vão fazendo aí, que vocês aí mais rápido que eu aqui. Então, eu não tenho CTA, eu preciso calcular. O CTA é o DT vezes o vezes o Z, que é a profundidade, né, professor? Exatamente. Nós vamos na tabela lá. Quem não tiver com ela na mão aí, vamos lá. Então, eu preciso do DTA. Eu não dei o DTA, preciso calcular o DTA. Agora aqui o DTA eu consigo calcular. O Z da soja é 30. 30. É.
Quanto deu DTA aqui? Deu 1,82 milímetros centímetros, que é o centímetro de solo, né? E bateu aí, todo mundo? Correto. Não. Aí eu consigo. Correto. Oi? Correto também, ó. Correto. Ô, professor, só para conferir, a densidade é normal, né? Tipo assim, o DTA o CC, que é 26%, menos o PP, que é o de murcha, né? Aham. É, É tudo direto, não precisa transformar nada. tá, dividido por 10 vezes o DS, que é a densidade. A densidade é a. Densidade do solo. Que é o Ah, tá, peso. só que aqui já me deu ela, eu não preciso calcular, não. Isso, não precisa calcular não. Lá naquele outro, Ah, tá. aqui eu já dei direto. Não, tá certo, é isso mesmo, tá certo. Então é isso mesmo. Vamos confirmar o Z da soja lá? O Z da soja é 30. Aí, só para todo mundo ver junto aqui de onde veio, olha lá. A soja está aqui, ó. De 30 a 40, a gente usa 30. É que eu não estava acreditando no você não, Daniel. Eu queria mostrar lá. Não, tá certo, tá certo. Porque você viu qual é a dúvida que eu apareci aí, olhando na. Ué, falei, ué, peraí. Então agora eu tenho o CTA aqui. Quanto deu essa CTA? No caso é 54,6. 4,6? 54,6. que é 54,6. que aí é 1,82 vezes 30, né? Vezes 30. Que é do Z. É 5, 4? Isso, não, 54,6, isso. 4,6 milímetros. Aí agora eu consigo calcular o ADR, que é o que o exercício estava pedindo. Nós vamos lá na tabelinha do F. Então vamos lá, ETC é de 6 para soja. Vamos lá na tabelinha do F. Qual que é o ETC, qual que é o valor de F da soja e de ETC de 6? 55, o F. Todo mundo achou aí? 0,55, né? Aí. Soja, grupo 4. Tem aqui ETC de 6. Esse aqui, 0,55. Vamos dar aqui? 30,03 milímetros. 30,03 milímetros. Pode deixar 30, né? Vocês vão ver, provavelmente no teste se der isso aqui, vai estar 30. Aí um vai estar 30, um 40, 50 e um 60. Aí o seu deu 30,3. Aí você fala, não, deu 30, né? Porque, às vezes você deixa 3 casas depois das vírgulas, às vezes arredonda para uma casa depois da vírgula, aí o finalzinho dá uma diferencinha mínima. Então, essa diferencinha mínima lá no teste, não liga para ela, não, né? Tá certo. Nossa, só Então, que aqui nós chegamos na terra. Então, nós vimos que num centímetro de solo tem 1,82 litros. Mas daí, quando a gente considera a raiz da soja, tem 54 litros. Mas como nem tudo está disponível, só 30 litros está realmente, de fato, disponível para a planta. Então, se vê, se ela vai transpirar muito mais, é o quanto que eu vou ter que repor. Nós vamos falar mais para frente. para saber se essa disponibilidade de água real aí é conta demais. Muda, né? Isso é doido, é muita conta. Então, e não acabou a conta ainda, hein?
Então, vê, então bateu lá. Deu que nem no meu aqui, ó. Pus 30, eu não pus o 3003. Então, se fosse lá no teste, deu usar o 30. Então, vamos lá. Então, ó. Agora, no turno de regra. O que é turno de regra? Turno de regra é quantas vezes que eu tenho que. O que é a regra? Quando a avó da gente fala, vou ali regar as plantas, né? Quando a gente fala, vou ali na garagem regar as plantas, eu vou lá irrigar. Turno de regra é o intervalo que eu vou regar, o intervalo que eu vou irrigar. É a cada quantas vezes, a cada quantos dias que eu vou irrigar. A fórmula é essa aqui, ó. Turno de regra é igual a DR dividido pelo ETC. Tira esse máximo aqui, porque como a gente não trabalha com aquele intervalo, né, o máximo é quando usa, né, tá lá de 0,3 a 0,4. Como a gente só usa o zero menor, então, ó, turno de regra é o ADR dividido pelo ETC. Agora você já sabe que é o ADR, você já sabe que é o ETC. Se eu não der o ETC, você já sabe calcular. Aqui tem uma coisa que bastante atenção, senão não vai bater. O número geralmente não dá inteiro. O número geralmente não dá inteiro. Vai dar lá 1,7. Vai dar lá, meu turno de regra é igual a 1,7 dias, né? A minha resposta aqui é dias, que é a resposta do turno de regra é dias. E aí eu falo 1,7 dias, como é que eu vou calcular isso quando eu vou irrigar? É sempre 1. Então, aqui a regra de arredondamento no turno de regra é sempre para baixo. Escreve bem grandão aí, arredondar sempre para baixo, senão não vai bater as contas, e não só pelas contas. Qual que é o risco do turno de regra se arredondar para cima? Muitas vezes, se você arredonda para 2, vai faltar água na planta. Então, sempre arredondo para baixo, independente de quanto for. Se der 1,9 dias, eu vou arredondar para 1. Eu vou arredondar para 1 dia. Ou seja, o que vier depois da vírgula, eu tiro. Estou 3,4. Lá no turno de regra nosso, vai ser 3 dias. Tá? Então, sempre. Só que tá lá nos outros arredondamentos, o resto tudo das contas é regrinha de arredondamento normal, né? Que 1,9 vira 2. Só nesse caso, só do turno de regra é sempre para baixo, tá? Então, se der lá 3,9, eu tiro o 0,9, são 3 dias. Tá? Se der lá 7,8, eu vou arredondar para 7. Nunca arredondo para cima, sempre arredondo para 7. Então, fala aqui para mim, qual que é o turno de regra? Se eu tenho uma ETC de 19,5, uma DR de 42,3. Turno de regra é igual a DR dividido pela ETC. Então, é 42,3 dividido por 19,1. Quanto que dá aqui? A conta. Deu 2,17. 2,17 deu a conta. Qual que é meu turno de regra? 2 dias. 2 dias. Exatamente. Então, não se esqueçam disso. Se eu usar o 2,17 na conta lá, vai dar tudo errado. Então, eu falar que meu turno de regra é 2 dias, o que eu vou entender? Que eu tenho que irrigar
Sim. Dia não. Então, turno de rega de 2, eu irrigo. E assim, dia não. Ah, tá. Então eu vou regular, eu vou irrigar aí um dia sim, um dia não? É? Eu irrigo hoje, pulo amanhã e volto depois. Ah, tá. E nesse caso aqui, ó. E nesse caso aqui, turno de uma ETC de 21, ADF de 39,4. Qual que é o turno de rega? Um dia. Quanto que deu a conta? 1, 83. ó, tá vendo? Eu estava falando, não pode ir para 2. Se for para 2, é perigoso faltar água. Então, meu turno de rega é um dia. É a mesma coisa que falar que eu tenho que irrigar todos os dias. Então, o quando, né? Lembra lá na primeira aula que nós falamos, o que é as grandes respostas aí que a gente tem que ter na irrigação, né? O quanto, que é a quantidade de água, o quando, que é o intervalo entre uma irrigação e outra, e como. Como nós vamos ver na outra aula. Agora, o quando, nós já sabemos aqui, ó. É um dia, é 2 dias, que é o turno de rega. Agora, então, nós vamos para a fórmula final, que é a lâmina bruta de irrigação, que é o quanto que eu tenho que irrigar. Até aqui está tranquilo todo mundo, né? Tranquilo. Ô, professor, não vai dar pra gente. Sempre vai dar pra mim essa disponibilidade de água aí real, né? Porque se eu for ter que fazer aquela conta tudo para depois chegar nesse turno de regra aí, vixe, Vai Deus. ter que fazer. Agora não. É dor, eita. Mas toda vez ou eu vou encontrar igual já deu aqui. Às vezes vai precisar calcular tudo, desde o comecinho. Agora, como é teste, eu estou dando uma perdoada, eu já estou entregando os números meio pronto. Mas nas aulas presenciais eu dava para fazer desde o começo. Mas aqui também, vocês vão ter que fazer desde o comecinho. Ó, antes da gente ir para a última fórmula, já ia esquecendo, tem que falar da eficiência do sistema de irrigação. Por quê? Nenhum sistema de irrigação é 100% eficiente. Nenhum sistema de irrigação. Tem uma de aspersão convencional, que é o aspersor, o autopropelido, o hidrorol, que é uma aspersão convencional, mecanizada. A eficiência é de 75%. Um pivô central tem eficiência de 80%. A irrigação localizada tem uma eficiência de 85%. A irrigação por superfície tem uma eficiência de 60%. O que é? Se aqui eu falo que tem 60% de eficiência, é sinal que 40% eu estou perdendo da água. De que jeito? Evaporando, indo embora pelo vento, está escoando por cima, por cima do solo, pode estar percolando, ou seja, infiltrando, pode ter vazamento na tubulação. Então, tem algumas coisas que você tem que fazer para melhorar essa eficiência, né? Evitar irrigar nas horas quentes, evitar irrigar com vento forte, senão essa eficiência vai pior ainda. Manter as tubulações sempre em bom estado, vendo vazamento, tudo mais, tá? Então, essa é a eficiência de irrigação. Aqui, outra coisa que eu vou pedir para vocês prestarem atenção. Onde está o 0,75, onde está 75, eu não vou usar 75 lá na nossa fórmula. 75% é 75 dividido por 100, né? Então, lá na formulinha, eu vou usar 0,75. Então, escreve aí bem grandão. Copia essa tabelinha aqui, aí você põe lá. Onde é 75%, vai ser 0,75. Pivô central, 80% de eficiência. Lá na formulinha, nós vamos usar 0,80.
A irrigação localizada é 85%, na formulina nós vamos usar 0,85%. Por superfície, é 60%, nós vamos usar 0,6%. Por que que a irrigação... Oi? Como é que é essa irrigação de Microaspersão, nós vamos ver na última aula. tá, beleza. Aguenta aí que a gente chega lá. Por que que a irrigação por inundação? A irrigação por inundação é aquela que você inunda a área, igual no arroz, você inunda a área. Então lá, imagina o tanto de água que você perde por infiltração, tanto de água que você perde por evaporação, que o sol está batendo. Então veja que eu perco 40% da minha água, eu aproveito só 60%. Então lá na formulinha vocês vão pôr 0,6. Aí sim nós já estamos prontos para calcular o quanto de água. Então nós já falamos quando é o turno de rega. E o quanto nós vamos falar na próxima formulinha agora, que é o LBI. O que é LBI? Lâmina bruta de irrigação. Que é essa fórmula aqui. Tira o máximo aqui também. Turno de rega vezes a ETC, dividido pela eficiência do equipamento de irrigação, menos P. O que é o P? É a chuva. É a precipitação. O P vem de precipitação. Eu acho que no dia a dia o pessoal só chega e já joga água aí de qualquer jeito aí. Mas não para nós do CPA, né? Isso aí quem for em qualquer lugar. Para nós não, hein? Não vai me falar isso lá, hein? Vai chegar lá e falar isso aí, que liga a mangueira aí e joga de qualquer jeito. Aí eu vou falar que eu não fui seu professor, não. Lá ele não fez aula comigo, não. Mas é simples e interessante. É aquilo lá que eu falei lá no começo, né? Que isso aqui é as contas que ninguém faz. Concordo que você chegar para muita gente aí, perguntar como é que ele irriga, ele vai falar isso aí que você falou. Não, liga lá a mangueira 2 horas lá, larga a mangueira ligada 2 horas por dia, um pouco de manhã, um pouco da tarde, tá bom. Mas e aí? Nós estamos falando de uma agricultura onde nós temos que economizar dinheiro com água. A água hoje custa caro. Você pega aqui uma água acima de tanto metro cúbico que você usa por mês, vai para R$ 15. Poxa, se você está lá irrigando, jogando água à toa fora, mas você vai pagar R$ 15 por metro cúbico. E o metro cúbico, você largar a torneira aberta 1 hora, já deu mais de 1 metro cúbico, mais de 1.000 litros. Então você está perdendo lucro, perdendo dinheiro para água. E, claro, questão de contaminação ambiental, tirar mais água do que a natureza consegue repor, arrastar adubo para o lençol freático, levar defensivo para solo profundo, e tudo isso aí, né? Então, a gente sabe isso aí que você falou, né? Que, larga lá a torneira ligada, molhando um pouquinho lá, não faz conta nenhuma. Agora, nós estamos dizendo em agricultura de altas tecnologias. Eu cheguei a falar da vinhaça, né, na aula passada. Eu não me lembro não, professor, mas eu acho que eu ia até perguntar sobre isso aí mesmo. Mas na aula passada você não veio, né? Eu não vi na aula passada. Vocês lembram? Eu falei, não lembro se foi para a turma de vocês, que alguém me perguntou, falou que na irrigação não faz nada dessas contas. Eu cheguei a falar isso ou não? Não me recordo, Wellington. Acho que você comentou sim, mas eu não estou lembrado. Eu falei sim
Na vinhaça não usa essas contas porque vinhaça não é irrigação, né? Fertirrigação é um descarte de resíduo que a indústria é obrigada a descartar. Então, não usa, né? Para usar irrigação, não faz essa forma. Para usar a vinhaça, para aplicar a vinhaça, não usa essas formas, não tem tanque classe A, não faz nada dessas pontes. Por quê? Porque não é uma irrigação, né? É um descarte de um resíduo que tem que atender uma norma da CETESB para descartar o máximo de potássio para saturar aquele solo, né? Se o solo já tem bastante potássio, porque a vinhaça o que mais a vinhaça tem é potássio. Então, o quanto eu posso pôr de vinhaça no solo é o máximo que o solo consegue reter de potássio. Porque se eu jogar mais potássio que o solo consegue reter, ou ele já tem bastante potássio, vai contaminar o lençol freático, vai descer potássio lá para o lençol freático. Então, a irrigação, a quantidade de vinhaça que eu aplico, ela é em cima de uma conta do quanto de potássio que o solo já tem e o quanto de potássio que tem na minha vinhaça. De modo que eu aplicando X metro cúbico de vinhaça no solo, aquele solo vai atingir a saturação de potássio. Aí eu não posso aplicar mais do que X metro cúbico no solo, né? Em suma, você fala assim, esse solo aqui, eu fiz análise, isso aí é tudo documentado, enviado para o CETESB, eu fiz análise desse solo aqui, deu um baixo teor de potássio. Então, aí eu posso aplicar 150 metros cúbicos de vinhaça. Ou eu vou lá, faço análise de solo, deu que o meu solo tem alto teor de potássio, já está saturado o máximo de potássio que o solo consegue reter, ali eu não posso aplicar vinhaça. Então, na irrigação, não usa nada desses conceitos de lâmina bruta, de turno de rega, de tanque classe A, de evaporação do solo, transpiração, não usa nada, porque a vinhaça é uma fertirrigação, e então leva em conta o teor de potássio do solo. E por que tem esse controle? Porque as usinas, a vida toda, jogou vinhaça, aplicou vinhaça ao redor da usina, que é mais barato, né? Ao invés de eu levar por adutora, levar lá para longe, ou por em caminhão, levar para longe, as usinas sempre aplicaram vinhaça ao redor da usina, né? Porque a fábrica é quem libera a vinhaça é da destilaria de álcool, né? O que não vira álcool vira vinhaça, e a sobra, o resíduo da produção de álcool, vira vinhaça. Então, a usina aplicava ao redor da indústria. E o que aconteceu? Os solos ficaram contaminados de potássio, ao ponto de contaminar o lençol freático. Aí precisou se levar a vinhaça para mais longe, de modo que para solos que não estão saturados de potássio. Aí tem aquela questão de quanto que fala que a vinhaça é rica em potássio. Ela não é rica em potássio, é o nutriente que ela tem mais. Mas 1 metro cúbico de vinhaça tem, em média, 3 quilos de potássio. Ou seja, 1.000 litros, 1.000 quilos de vinhaça, considerando a densidade da vinhaça 1, então 1.000, né, 1.000 litros de vinhaça é 1.000 quilos. Então, em 1.000 quilos de vinhaça, eu levo só 3 quilos de potássio. Então, é muito pouco. Pega um caminhão, tanque, que vai levar 15 metros cúbicos de vinhaça. Se cada metro cúbico eu estou levando 3, então, 3 vezes 15, dá 45 quilos. Então, eu vou levar um caminhão de vinhaça, eu estou levando, quanto que eu falei? 15 vezes 3, 45 quilos só de potássio. É muito pouco, pensando que um Big Bag sozinho, um Big Bag tem 220 quilos de potássio, o caminhão inteiro de vinhaça está levando 15 quilos de potássio.
45 quilos de potássio. É muito pouco, né? Então, por isso que, financeiramente, pensando em adubo, a vinhaça não compensa, porque é caro, precisa ter caminhão, precisa ter equipe, precisa ter o hidrorol, né, o carretel, lá, enrolador, né, rolão, precisa ter gente, precisa ter a perua, precisa ter equipe, precisa esticar a tubulação, precisa levar essa tubulação. Aí tem os motoristas da vinhaça, o quilômetro do caminhão rodado é R$ 15, aí tem uma distância média de 30 quilômetros ao dia, então cada viagem vai ficar 800, R$ 900, mais o motorista, mais a equipe para levar 40 quilos de potássio por caminhão. Então é muito pouco. Mas, né, financeiramente não compensa. Tem usina que concentra vinhaça. O que é concentrar vinhaça? É esses 3 quilos de potássio por metro cúbico. Quando você concentra, o que é concentrar? Tirar água. Você sobe de 3 para 15. As boas aí concentradoras sobe de 3 para 15 quilos de potássio por metro cúbico. Aí pode pôr mais adubo, tal, para aproveitar a viagem. Mas mesmo assim, você concentrando, levando 15 quilos de potássio em 1.000 quilos de vinhaça, ainda é muito baixo, né? Fazendo a mesma conta, que 1.000 quilos de NPK, você leva 220 quilos de potássio, dependendo da forma. 1.000 quilos de adubo, você leva 220 quilos de potássio. 1.000 quilos de vinhaça, quando muito, você leva 10. Então, financeiramente, não vale a pena, né? Mas se você perguntar para o dono da usina, até é ruim eu falar isso, mas se perguntar para o dono da usina o que ele queria fazer com a vinhaça, ele ia falar, jogar fora no rio. Igual muito tempo foi feito, né? 15 anos atrás, menos, 10 anos atrás, os índios jogavam vinhaça no rio, ou fazia o quê? Jogava nos carreadores, jogava de qualquer jeito, jogava fora, né? Não fazia aplicação, jogava. Aí, então, veio a lei da CETESB, que é o PAV, 2013, que é o plano de aplicação de vinhaça. Então, todo ano a usina tem que apresentar para a CETESB as fazendas que vai aplicar vinhaça, o teor de potássio da sua vinhaça e o teor de potássio do solo. Aí, através de uma fórmula, vai te dizer o quanto que você pode aplicar no máximo de vinhaça naquela propriedade. Então, hoje tem que levar vinhaça naquelas fazendas que nunca tomaram vinhaça na vida, porque estavam muito longe. Então, encareceu mais ainda a aplicação de vinhaça. Então, como eu falei, bom, a usina não tem, né, financeiramente não compensa, mas é um problema dela. Todo resíduo é um problema de toda a fábrica, né? A fábrica de pneu tem o problema dela, que é o resíduo da borracha. A fábrica de pilha tem um problema dela, que é o resíduo lá do níquel, do cádmio. A fábrica de álcool tem o resíduo que é a vinhaça. A fábrica de açúcar tem o resíduo que é a torta de filtro. Então, toda fábrica tem um resíduo. A fábrica de laranja tem o resíduo da casca, do bagaço. A fábrica de tomate tem resíduo do processo de tomate, o resíduo da casca. Por aí vai. A fábrica de uva tem o resíduo da pele da uva, da casquinha da uva. A fábrica de... Enfim, toda fábrica tem o seu resíduo. Alguns resíduos são mais fáceis de se reutilizar. O resíduo da fábrica de suco de laranja, a casca, o bagaço, que sempre foi tido como um problema, hoje é uma fonte de receita. Qual que é a diferença do lixo para o resíduo? O lixo não serve para mais nada. O resíduo ainda tem algum valor nele. Por exemplo, o bagaço e a casca dos cítricos, hoje a indústria de cosmético, a indústria farmacêutica, compra e paga caro. A própria cana, o bagaço da cana, que sempre foi um resíduo, hoje vale muito. Por quê? Porque com bagaço você faz energia. E em épocas que a energia está cara, a energia remunera mais o usineiro, em alguns casos de seca, onde as hidrelétricas estão baixas, né? Quando a gente ouve lá no jornal falar que a tarifa de energia elétrica esse mês vai estar na faixa vermelha, ou seja, os reservatórios estão baixos, não está conseguindo produzir energia, vai ter que ligar as termoelétricas. A termoelétrica, para produzir energia, é muito caro. Então, o preço da energia sobe lá para cima. E aí,
para a usina, em muitas épocas, compensa mais vender energia do que vender açúcar de álcool. Então, e energia vem do bagaço na queima da caldeira. Então, o bagaço da cana, que antes você conseguia de graça, né? Você falasse lá pro gerente da usina, falou, oh, você não arruma um caminhão de bagaço para mim? Isso aí é 10 anos atrás. Ele falava, ah, pode levar, tem um monte lá. Hoje não, hoje ele nem te vende, ele é dinheiro para ele. Bagaço da laranja, a mesma coisa. Um tempo atrás eu parei ali em Araras para pegar um punhadinho de bagaço de laranja para fazer um teste que eu queria fazer de compostagem lá. Porteiro na portaria, passou com o encarregado falou, ó, só autorização da diretoria que eu posso. Eu falei, eu quero um saquinho de bagaço. Eu não posso, não dá nada. Por quê? Porque o bagaço da laranja hoje, as indústrias de perfume, as indústrias farmacêuticas, para dar o cheirinho cítrico nas coisas, indústria de bala, paga uma nota no bagaço da laranja, no óleo, né? Quem já ouviu falar no óleo cítrico? O óleo que vem lá do bagaço, da casca da laranja. Então, é um resíduo que era um problema, aí veio a legislação que te obriga a tratar, a dar um destino correto a esse resíduo. Ou você reutiliza no processo, ou recupera, ou recicla, né? Os 3 R, né? Reusa, recicla ou recupera. A lei te manda fazer isso hoje, o seu resíduo. Toda fábrica tem o seu resíduo, e a lei te obriga. Então, tem fábrica que usa como propaganda, né? Fala assim, aqui nós aproveitamos todos os nossos resíduos, né? Aí põe lá aquele símbolozinho de reciclado. Outras, né? Tiram proveito disso, fala assim, aqui nós reutilizamos toda a nossa água da indústria, aqui nós reutilizamos todos os nossos resíduos. E aí eles pegam e fazem uma propaganda disso, mas na verdade eles estão cumprindo a lei, porque a lei, a fábrica de couro, churume, de lixo, lá dos curtumes, lá gera um resíduo lascado, então eles têm que tratar aquela água do curtume para poder lançar de volta. Então eles fazem propaganda aqui, nós reutilizamos nossa água, não está mais do que cumprindo a obrigação, mais do que cumprindo a lei. Então, para finalizar, por isso que a vinhaça não entra aqui. Vinhaça não é irrigação. Vinhaça não tem nada desse assunto aqui que nós estamos vendo aqui na irrigação. A vinhaça, o quanto eu aplico de vinhaça, depende do meu teor de potássio. Ou seja, não tem nada a ver com lâmina de irrigação, com ETC, com nada mais. Tá bom? Então, vamos lá. Lâmina bruta de irrigação. Então, agora vocês vão me fazer essa conta aqui, ó. Estou pedindo o LBI, da última forma. Via pivô central. Por que eu tenho que falar pivô central? Porque nós vamos usar eficiência para a cultura da cana no final do ciclo. Aqui vocês não vão usar essa informação, cana-de-açúcar no final do ciclo, porque eu já dei a ETC, lá que o Daniel perguntou, né? Se fosse antes, eu não dava ETC, e eu dava para vocês calcularem. Mas aqui eu já dei ETC, então não importa aqui que é para cana-de-açúcar, para final de ciclo. Então, vamos lá. Então, tem que achar LBI. Para achar o LBI, eu preciso do turno de rega. Então, eu preciso achar o turno de rega. Para achar o turno de rega, eu preciso do ADR. Para achar o ADR, para achar o CTA, eu preciso achar o DTA. Quem tiver dúvida, grita aí. Estou começando de trás para frente, mas só para dizer aqui, o que eu estou pedindo é o LBI. A gente já sabe aqui, ó, que eu não consigo achar o LBI porque eu não tenho turno de ré. Achar o turno de ré.
Mas vocês vão precisar da informação que é cana-de-açúcar por causa do Z, né? O Z da cana é 40. Quem acabou aí? Tudo ok, professor? Acabou tudo? Hã? O primeiro passo é achar o DT. Primeiro passo. O segundo passo é achar o CTA. O terceiro, o ADR. Aí. E o quarto é esse TR. Eu esqueci o que é o TR. O TR aqui, que é o. Regra disso. Isso, é o regra, que é o último que nós viu agora, o regra. E aí agora tem que jogar na fórmula do lib aí, que é essa fórmula aí, de TR vezes ETC, dividido para eficiência, que nós falou agora, que ela é sempre dado não em porcentagem, dada em 0, alguma coisa. Aí. Aí desconta a chuva, que é o P. Quanto já choveu. A chuva que deu para mim aí, que é 2 milímetros, né? E se a continha ali dentro der 10 de lâmina de irrigação, aí choveu 2, você tira os 2 que choveu, foi 8. Tá, não, então tá certo, não acabei. É isso mesmo. Tá ligeiro, hein? Então aqui, 22 menos 13, 909 vezes 1,3, quando dá? Aí a minha, peraí. Dá 1,17 milímetros, né? O DT, né? Bateu aí de mais alguém? Eu tô indo no que o Daniel tá falando. Bateu aí, tá? Tô fazendo ainda aqui, Wellington. Tá relembrando as fórmulas aqui. Quanto deu aí, Daniel, aqui o CTA? Isso, vamos lá. O CTA, que é a segunda, é o segundo módulo. Eu fui numerando, modo Uhum. não me perder nessas continhas aí. Quando deu? O CTA, que é o DT vezes o Z aí, o Z da cana é 40, né? Nós comentou. 40. Então é 1,17 vezes 0, vezes 40, né? Isso. Que dá 46,8 milímetros. Tá batendo com os demais aí? Esses dois, sim. Esses dois tá batendo. Ô, professor, Oh, lembrando que o DTA, né, é milímetros, centímetros de solo, né? isso, milímetro por centímetro. Ah, tá. Deixa eu só escrever aqui. Aí, o resto é milímetro e o tour de regra é dias. Regra é dia. Regra é dia. Como é que você achou o F, ô Daniel? Você tá com a tabela aí? O F, sim, achei a tabela do F, de cana-de-açúcar, né? E sendo que o ETC é de 8, né? Isso. Quando deu? Deu 2 dias. Não. O F, o ADR, terceira O forma. ADR, 0,45, professor. Eu já passei para frente. Tá, você tá ligeiro hoje, hein?
0,45. Você tomou energético para vir na aula hoje, né? Não, isso é bom. Eu gosto porque tá entendendo. Quem tá acompanhando aí é bom. Quando deu aqui o ADR? O ADR, aí agora que é dado em milímetro, né? É, Eu confundo muito nisso aí, ó. Que é dado em milímetro, deu 21,1. aqui deu 21,1. 06. 21,06. Que é 46,8 vezes 0,45. 21, 21,06. Aí. Isso, Então, né? tudo de regra. 6, Igual. 0,6, isso. 0,6 ou 21 vai dar uma diferencinha pouco, vai ter que arredondar para baixo, né? Dividido por 8. Quanto deu aqui? Aí vai dar 2 dias, né? No caso, que não pode aumentar, não pode ter. São 2 dias. Agora aqui eu já sei calcular da lâmina bruta de irrigação, que é o quanto de água que eu tenho que pôr, porque eu já estou considerando evaporação do solo, transpiração da planta, eficiência da irrigação e descontando a chuva. Então, uma continha fácil agora. 18 milímetros. Vezes 8. Dividido por Qual que é a 0,8. eficiência do pivô central? No caso é 80%, né? Aí nós põe 80, 0,8. 8. Menos C, o que é 2. Eu faço 2 vezes 8, 16, dividido por 0,8, tiro 2, quanto deu? É bem? 18 milímetros. 18 milímetros. Muito bom. Bateu aí todo mundo? A 2 cada quantos dias que eu tenho que aplicar 18 milímetros? a cada 2 dias. Não, um dia sim, um dia não. Wellington, estou terminando de fazer aqui. Um dia sim, um dia não, né, professor? E assim, já não, eu aplico 18 milímetros nessas condições aqui do meu solo, na condição de transpiração da planta, no final do ciclo da cana, com essa capacidade de campo do solo, com esse ponto de puxamento do solo, com essa evapotranspiração, né, com essa evaporação do solo, transpiração da planta, com essa chuva, com essa densidade de solo, eu tenho que aplicar 18 milímetros a cada 2 dias. Então, agora vocês já sabem o quanto. Ô, Wellington, 8. só ali na fórmula aqui final, o TR aqui, eu deixo ele arredondado, normal mesmo. A 2, é. 2. Não preciso colocar ele que é quebrado, né? O valor. Não, não. É claro que eu falei, tem que sempre arredondar para baixo. Tá. Então tá, João. Não é 2, deixa o 2. E eu segui isso aí, porque assim que eu já arredondei, então ele já fica correto, ele já vale para mim o valor arredondado, não o valor quebrado, não é isso? Isso aí, o valor arredondado. Então, agora você já sabe responder o quanto? 18 milímetros. Quando? A cada 2 dias. Agora, o como, nós vamos ver na última aula. Que é o sistema de irrigação que nós vamos ver na última aula. E aí, pessoal, tranquilo? Consegue fazer sozinho agora? Ô, Wellington, eu só não consegui aqui o EI, que é a eficiência da irrigação. É na tabela que acha ele? A do pivô central, essa aqui, ó. Essa que a gente copiou, né? Isso, olha lá. Ah, tá certo. No caso é 80%, mas lá na forma você joga o 0,80. Correto, maravilha. Ô, professor, volta de novo essa tabela aí, me rapidinho, fazendo um favor. Pois Isso. não.
Beleza. E aí, todos conseguiram? Já conseguem fazer sozinho? Agora sim, velho. E os demais aí? Cadê o restante da turma? Certinho, professor. Dá para fazer assim. Tá certo? Legal. Então vai ficar mais esse outro aqui, ó. É um segundo exercício. E tem lá no. Vocês já pegaram o jeito da coisa, vocês fazem e. É a mesma coisa, né? Lá, acha primeiro a DTA, depois vocês acham o CTA, depois vai para o DR, depois você acha o turno de regra, e aí acha a lâmina de irrigação. Então, aqui nesse segundo exercício, eu irrigo 35 milímetros a cada 4 dias. Então, esse material vocês têm aí, os slides, né? Tem mais 2 exercícios, se vocês tiverem na dúvida de como resolver. Tem mais 2 exercícios resolvidos. Eu sugiro que vocês já vão lá agora na área de vocês, né? Como estamos aí terminando a aula, 12h30 agora, e está fresco na cabeça de vocês para resolver os exercícios. Vocês já viram se está lá na área de vocês? Exercício de hoje, chegaram a ver ou não? Ainda não, velho. Ainda não viram ou ainda não está? Não, ainda não cheguei a olhar lá se tá lá ou não. É fácil de ver aí ou eu pergunto lá para a Fabiana se ela colocou? Você precisa sair da aula Não, para ver? é fácil. Eu vou entrar lá para ver. Dá uma entrada lá, porque se não tiver, eu vou pedir para a Fabiana colocar, porque eu gostaria que vocês já fizessem. Porque está fresco na memória agora, aí fica mais fácil vocês deixar para fazer mais do meio da semana. Como Ô, professor, volta aquela tabela pra me tirar um print lá que nós circulou lá, que eu me perdi ela aqui. a Que da a gente. eficiência, Isso da eficiência do pivô central, minha ver o pivô central aqui. Ah, tá, 0,80. Dá certo, professor, obrigado. tirou o print aí? Tirei. É que eu tinha tirado aqui, mas sumiu aqui. Ô, Elito, a atividade ainda não tá liberada, tá? Lá no portal. Olha lá, viu? Turma. Ô, Elton, já fiz até o exercício de baixo aí, o do feijão. O próximo, O do feijão isso. Cabe os dois. o exercício 2 aqui, você fala? O 2 e o 3. Eu já tinha baixado a aula? O 3, eu fiz o 3 aí, ó, esse aí, ó. Não, esse aí não, o outro. É esse aí que você. Não? É esse aí. Você já tinha baixado a aula, então? Esse aí apresentou pra mim esse exercício aí, ó. Aí eu tirei o print e mandei ver aqui, ó. Bom, você já fez melhor. Cadê o que eu fiz aqui agora? Nós fizemos agora, né? Que deu os 18. Exercício 2, a mesma coisa, vocês já têm ele resolvido aí na apresentação. Passei a mensagem para a Fabiana aqui, ela não abriu ainda, mas ela já vai liberar os slides também. E a conta.
Bom, e aí? Tranquilo? Tranquilo, Ed. Então fica assim, pessoal. Então a gente volta no sábado. Ah, lembrando, hein? Sábado que vem a aula vai estar gravada, porque eu tenho um outro compromisso profissional, eu preciso cumprir. Não teve como eu mudar a data, tá? Mas não muda nada, não perde a validade e o entendimento, tá? Então, na aula da manhã, do sábado, vocês vão ver sobre avaliação da qualidade da irrigação, né? Então, a gente faz a irrigação e eu preciso saber se está boa, né? Aí o que eu faço? Eu ponho os fluviômetros, é o assunto da aula seguinte, mas é avaliação. Vocês vão ver que a aula vai ser curta, eu vou fazer 2 ou 3 exemplos só dessa, não é porque vai estar gravada, porque a aula 5 é assim. Uma metodologia, um coeficiente de avaliação para saber se a uniformidade está boa, ou seja, para eu aferir a minha qualidade. Se está boa, se está aceitável, se eu tenho que parar a irrigação, se está razoável. E aí, na parte da tarde, a aula é sobre os sistemas, né, os tipos de sistema, o que é o microaspersor, o que é o aspersor, o que é o gotejamento, o que é o pivô central, o que é o autopropelido, o que é o hidrofol, carretel enrolador, nós vamos falar de todos os equipamentos de irrigação, tá? Então, a única diferença é que vai estar gravada, mas eu estou disponível logo depois da aula, aí, se alguém tiver alguma dúvida, vocês já me perguntem, assistam a aula 5, e já vão resolver o exercício. Que é a maneira mais fácil aí de estar fazendo. Feito, pessoal? Então fica assim. Então a gente se vê aí assim que vocês precisarem de alguma coisa, nós estamos aí disponíveis. E aí eu volto com vocês de novo nas culturas anuais, né? Você sabe que vem o outro. Vocês têm outra disciplina comigo também, que é culturas anuais. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então, beleza. Agradeço a participação de todos, a presença e a dedicação e a paciência. Olha lá, a Fabiana já escreveu aqui que está colocando os exercícios lá. Então, eu sugiro que vocês já vão lá resolver. Se vocês resolverem agora, em 10 minutos vocês fazem. Se vocês deixarem para o meio da semana, vocês vão precisar rever a aula, enfim. Já vão lá. Estamos terminando cedo ainda, dá tempo. Depois vocês vão para o churrasco tomar cerveja. Beleza, professor. Vamos quebrar a cabeça aqui, já vamos resolver já. Valeu. Já. Valeu, professor. Bom final de semana. Boa tarde. Também.